Fala turma, bem-vindo ao Pod Turbo. Esse é o nosso 13º episódio dessa temporada e esse podcast ele é exclusivo para você que quer ter uma empresa lucrativa com cultura e time forte, tá? Se você quer ter pessoas alinhadas com o seu propósito, esse podcast ele é para você. Eu sou o Luciano, tá? Sou empresário aí há 15 anos, já tive mais de 300 funcionários ao longo da minha jornada empreendendo, já faturei mais de 50 milhões nessa jornada. Sou empresário da vida real, assim como você. Então não sou nenhum consultor teórico aqui, né? Eu sou praticante, eu sou o cara que estou no dia a dia, no campo de batalha, botando a minha mão na massa e assentando tijolinho por tijolinho dentro das minhas empresas para alcançar os meus objetivos também, tá? Então eu vou trazer aí um pouco desse aprendizado aí ao longo de 15 anos aí empreendendo para vocês, tá? Turma, olha só, qual que é o tema de hoje, tá? Eu quero trazer aqui 2 atalhos para você conseguir dobrar os seus lucros com a sua empresa, tá? 2 atalhos poderosíssimos, né? Eu tô falando bastante sobre lucro nesse começo de ano, porque eu vejo que as empresas começam a olhar o balanço dela e ela fala, poxa, cara, eu não fui tão lucrativo assim em 2024. 2025 eu preciso melhorar o meu lucro, né? E aí, turma, só existe uma forma da gente melhorar o nosso lucro. É a gente tem que ter a cultura do lucro dentro da nossa empresa, né? E é um pouquinho dessa visão que eu quero trazer para vocês aqui, de boas práticas que você pode aplicar dentro do seu negócio e ter resultado, tá? De uma forma até mais rápida do que a forma tradicional, tá bom? Bom, primeiro de tudo, vamos entender o que é lucro, né? E o que não é lucro. Eu vou começar pelo que não é, tá? O que não é lucro? Faturamento não é lucro. Crescer não é lucro, né? Dinheiro no caixa também não é lucro. Eu vou te dar alguns exemplos, tá? Tem empresa que se ela tá faturando 1 milhão hoje por mês, se ela faturar 2 milhões por mês, ela quebra. Por que ela quebra? Porque a empresa está dando prejuízo, o fluxo de caixa dela não tá legal, né? E aí, quanto mais ela cresce, mais ela entra no endividamento e mais rápido ela quebra. Então, quando a gente olha para o lucro, né? Lucro é aquilo que... O que é lucro, então? Lucro é aquilo que sobra da operação, né? E aí você pode ter uma empresa também muito lucrativa, que sobra muito dinheiro, mas de repente você está pagando as suas contas tudo antecipado e está recebendo a longo prazo, né? Então essa empresa também ela não se sustenta. Por quê? Porque o que quebra uma empresa não é a falta de lucro, e sim a falta de caixa. Se aquela empresa não tiver caixa, mesmo ela sendo muito lucrativa, ela quebra por falta de caixa, falta de dinheiro no caixa. E aí, turma, olha só, né? Se a gente começa a olhar para dentro da empresa, né, para dentro das empresas brasileiras, como que essas empresas elas acontecem? Como que elas começam? Né? Eu vou trazer aqui uma história para você. Tem um cliente nosso, depois virou amigo também, que ele me falou assim, Luciano, como que a gente começou a nossa empresa? Né? Eu comecei com um boteco, era um boteco mesmo. E aí, cara, aquele boteco foi crescendo, aí eu fui transformando o boteco numa mercearia, né? Mercearia de bairro. E aí aquela mercearia eu já comecei a ter de tudo ali dentro, a gente já não era mais boteco, né? A gente começou a ter produtos de limpeza, produto de consumo, a gente começou a ter várias entregáveis ali dentro daquela mercearia, né? Inclusive varejão, enfim, né? Começou a ter várias coisas. E aí aquele mercadinho ele começou a crescer um pouquinho mais, e aí ele começou a colocar padaria, começou a colocar açougue, né? E aquela mercearia, ela começou a virar um mercadinho de bairro, né? Um mercadinho até grande, né? Ele foi comprando ali as casas que tinha do lado, os terrenos vazios que tinha do lado e foi ampliando o negócio dele, né? E a maioria das empresas no Brasil hoje, elas começam desse jeito. Elas começam ou pela necessidade de uma pessoa, né? Pô, o cara tem lá a necessidade dele de levar o dinheiro para casa dele, de conseguir manter a sua família, e ele vê que, cara, trabalhando para os outros ali, talvez ele não vai conseguir manter a sua família, ou às vezes ele não tem nem oportunidade. Então o que ele faz? Ele cria a oportunidade. Ele vai lá e pega um negócio e executa e faz, entrega, e aquele negócio vira uma empresa, né? Só que aí, turma, esses empreendedores, eles estão ocupados o tempo todo com o que fazer e como fazer, né? Eles estão o tempo todo ocupados com isso, com o que e como fazer. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Quando você abre uma empresa, você é
você precisa gerenciar a sua rotina, gerenciar as suas horas trabalhadas ali para você ter algum sucesso. Você é um bom gestor das suas horas e a empresa cresce. Aí você começa a contratar pessoas. Quando você começa a contratar pessoas, você tem que ser um bom gestor, só que da rotina das pessoas, para que essas pessoas façam, entregam e para que a empresa cresça mais ainda. Só que aí você começa a contratar líderes, e aí você tem que ser um bom gestor, um bom líder de pessoas, para que esses líderes gerenciem a rotina das outras pessoas e para que a empresa cresça mais. Só que qual que é o problema? A gente vai mudando de fase, nós como donos de empresa, a gente vai mudando de fase, só que a gente não muda o nosso comportamento. Ou seja, a minha empresa cresceu, aí naquela época eu gerenciava a minha rotina, né? Agora eu passo a ter que liderar pessoas que lideram pessoas. Só que eu tô com o meu velho comportamento antigo. Qual que é o meu velho comportamento antigo? Eu tô botando a mão na massa, eu tô fazendo, eu tô entregando, né? Então eu passo a ser um líder focado em tarefas, focado em fazer. Eu não sou um líder focado em pessoas, né? E aí por isso que eu não tenho o resultado que eu poderia ter. Eu poderia ter muito mais lucro, poderia ter muito mais crescimento, poderia ter muito mais resultado exponencial, só que eu não tenho. Por quê? Porque eu tô sendo uma pessoa, né, que eu tô com os velhos comportamentos lá do começo, de quando essa empresa ela se iniciou. Sendo que agora eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu preciso ter outros comportamentos. Só que os donos, eles não conseguem ir mudando os seus comportamentos, né? Então, a maioria hoje dos donos de empresa, eu arrisco dizer que eles não têm um DRE, não têm um DFC, né? Muitos não sabem nem o que é isso, né? Sendo que o meu papel aqui nesse podcast não é nem entrar nesse mérito de DRE e DFC, e sim entrar em uma coisa que antecede isso. Uma coisa que antecede isso, tá? Então, que é olhando para a cultura mesmo da empresa, tá? Olha só, turma, tem uma pesquisa da Gallup, essa pesquisa ela foi feita em mais de 140 países, inclusive ela fez essa pesquisa no Brasil também. E eu vou te trazer aqui um dado chocante, mas chocante mesmo. Lá nos Estados Unidos, quando essa pesquisa foi feita, só as empresas dos Estados Unidos elas tinham um prejuízo de 500 bilhões de dólares com contratação errada. Ou seja, cultura não está clara, cultura não está alinhada e a gente traz as pessoas erradas para o time, né? E aí, no Brasil, essa pesquisa também foi realizada e ela constatou que as empresas brasileiras elas têm um custo de 70 bilhões, não é bilhões não, é 70 bilhões por ano com problemas, falhas de cultura e falhas de contratação, tá? Aonde que eu quero chegar com isso, turma? Olha só, um grande vilão que está roubando o dinheiro da sua empresa, que está sugando o lucro da sua empresa, é gente, né? Se você olhar para a sua operação hoje, eu tenho certeza que ou o seu maior custo é gente, ou o seu maior custo, né, ele é produto, matéria-prima, e segundo é gente. Então, as pessoas, elas são o maior investimento de uma empresa. E aonde que a empresa menos investe é nas pessoas. As pessoas são o maior investimento de uma empresa. E aonde que a empresa menos investe é na cultura, é nas pessoas, né? E talvez, olhando para o seu negócio hoje, a sua maior dor, o seu maior problema é gente. E aonde que você menos tem investido é em gente. Aonde você menos tem investido é em gente. E aí, turma, olha só. Vocês têm noção do que é isso? Um prejuízo de 70 bilhões para as empresas brasileiras? Você tem noção do que é isso? É por isso que tanta empresa quebra, tanta empresa fecha as portas. Por quê? Porque não está claro para aquela empresa qual que é a cultura, como que a gente contrata, como que a gente desenvolve as pessoas, e aí a gente tem muito prejuízo, né? Então, olha só, eu mesmo, em uma única contratação que ficou comigo durante 2 meses da empresa, tá? Isso faz uns 8 anos. Eu tive, na época, um prejuízo de 15 mil reais. Como que eu tive esse prejuízo? Pagando o salário da pessoa, né? 2 parcelas de salário da pessoa, fora as cagadas que o camarada fez dentro da empresa, e aí depois eu tive que desligar a pessoa. E turma, olha só, pega esse código. Toda vez que você contrata alguém, aquela pessoa vai dar prejuízo para você. Ela vai passar 3 meses dando prejuízo. Por quê? Eu acabei de contratar. Ela vai me dar prejuízo durante 3 meses. Porque eu vou ter que ter alguém treinando essa pessoa, desenvolvendo ela, né?
tô dando uniforme, tô dando treinamento para essa pessoa. Cara, às vezes ela não tá nem trabalhando. Ela só tá sendo treinada, né? E quando ela começar a entregar alguma coisa, ela vai ter falha, vai ter erro, vai ter retrabalho, né? Vai ter perda. Por quê? Porque a pessoa tá começando, ela não tá boa ainda naquele negócio. Só que aí a reflexão que eu quero que você faça é o seguinte: vamos supor, você tomou prejuízo 3 meses. No 4º mês era para você começar a colher o lucro. Só que aí o que acontece? Essa pessoa, ela pediu para sair ou você teve que desligar ela. Porque essa pessoa não era a pessoa certa. Olha o tanto de prejuízo que você tomou. 3 meses pagando salário, 3 meses pagando treinamento, 3 meses desenvolvendo, dando uniforme, dando isso, dando assistência, dando aquilo. E aí o que acontece? A hora que a pessoa era para entregar resultado, ela foi embora. Olha o prejuízo que você teve. Prejuízo gigantesco. Por que eu falei que para você dobrar o seu lucro, a sua capacidade de dobrar o lucro está completamente alinhado com a cultura da sua empresa? Por que eu te falei isso daí? Porque olha só o fato de você falhar na contratação das pessoas já vai te dar um prejuízo muito grande, segundo essa pesquisa da Gallup. E aí, olha só, eu li em um livro, né, e isso aqui é um estudo científico que eu quero trazer para você, que a gente consegue alcançar tudo aquilo que a gente sonha, mas não que está só no sonho, que está só na cabeça, né? Porque quando está só na cabeça, é um sonho. E aí quando que você vai conseguir alcançar isso? Quando ele não está só na cabeça, quando ele está no papel, desenhado, planejado, você consegue alcançar com muito mais facilidade. Então olha só, o que esse estudo fala? Que as pessoas que tiram aquela ideia da cabeça e que colocam no papel, que planeja, ela tem 60% a mais de chance de fazer com que aquele resultado aconteça na vida real. Ou seja, se eu estou documentando, se eu estou escrevendo, eu tenho mais chance daquilo ali se tornar realidade. Se está só na minha cabeça, eu tenho menos chance daquilo ali se tornar realidade. E aí, eu quero te fazer algumas perguntas aqui, ó. Quanto você deseja ter de lucro esse ano de 2025? É isso mesmo. Quanto que você deseja ter de lucro nesse ano de 2025? Quanto que você tem de lucro hoje? A pergunta que eu estou te fazendo. Quanto que você tem de lucro hoje? O seu time, ele sabe quanto que você quer alcançar de lucro em 2025? O seu time sabe, isso está claro para todo mundo. Tá claro, turma? Me responde. Ó, talvez você nem saiba quanto que você quer de lucro. Talvez você nem saiba quanto que você teve de lucro no ano passado. E aí eu te pergunto, como que você vai conseguir dobrar o seu lucro, sendo que você não sabe nem quanto você está falando de lucro? Como que você vai fazer isso? Me responde. Olha só, segundo essa pesquisa, a gente tem que tirar da cabeça e botar no papel. Tem que planejar. Isso tem que estar claro pro time, turma. Isso tem que estar claro para você conseguir dobrar os seus lucros. E olha só, quando eu falo de dobrar lucro, às vezes as pessoas pensam assim, que eu estou falando de faturamento. E eu não estou falando de faturamento. Porque se você dobrar o seu faturamento, como eu disse, se a empresa estiver tomando prejuízo, você quebra muito mais rápido. Porque o seu custo ele aumenta muito, o seu fluxo de caixa ele some, desaparece, você tem mais necessidade de pôr dinheiro na empresa e você quebra. Então, quando eu falo de aumentar lucro, eu estou falando de você conseguir ser principalmente mais eficiente na sua operação. Então, a cultura bem definida, contratar certo, promover certo, manter essas pessoas dentro do negócio, tá? Principalmente disso que eu estou falando. E aí, quando a gente começa a falar sobre isso daí, né, que você começa a ter essa clareza do que você precisa e você começa a comunicar isso pro time, a chance de você conseguir alcançar esse resultado é de 60% a mais. 60% a mais. E turma, tem empresa que só o fato dela não tomar prejuízo, ela já dobrou o lucro. Olha só, às vezes a empresa está no 0 a 0. Se ela, por exemplo, fizer R$2 de lucro, ela já dobrou o lucro dela. Fizer R$6 de lucro, triplicou o lucro.
Tem empresa que só o fato dela não tomar mais prejuízo, já tá ótimo. Já tá ótimo, né? E aí, eu quero te trazer aqui, quero te trazer 2 atalhos para você conseguir aumentar o seu lucro, dobrar o seu lucro, tá? Tenho certeza que você consegue dobrar. Eu já vi empresas que utilizou essa estratégia que eu tô falando aqui e a empresa não tava dando lucro. No primeiro mês, ela conseguiu dar R$10 mil de lucro. Ou seja, é muito lucro para quem não tava dando nada. E tem empresa que depois de 3 meses aplicando essa estratégia, ela conseguiu dobrar o seu lucro. Então, só de você ter clareza daquilo que você espera e conseguir comunicar isso para o time, conseguir chamar as pessoas, sentar com as pessoas, ter uma estratégia para alcançar aquele objetivo, só de você fazer isso, você já consegue ter resultado. Só de você canalizar sua energia, todo mundo olhando para o mesmo lado, você já consegue ter resultado. Olha a importância de ter isso claro, turma. Olha a importância de ter isso claro. Olha a importância. Tá? Olha a importância. Quando você vai viajar, qual que é a primeira coisa que você faz? Escolhe o destino. Não é? Escolhe o destino, onde você quer chegar. Onde que a gente vai? Para qual cidade? Para qual país? Não é isso? Com a sua empresa é a mesma coisa. Aonde que você quer chegar? Nós estamos agora no começo do ano. Onde você quer chegar? Lá no dia 15 de dezembro, quando você fechar a empresa para sair de férias coletiva. Aonde que você quer chegar? Aonde que você quer estar? Pensa nisso. E aí volta para trás. Volta. Começa da agora, trabalhando para você chegar lá na frente, no lugar que você quer estar. Pensa nisso. Tá? E aí, olha só. O primeiro atalho é eu saber o que eu quero. É eu saber qual que é a margem que eu quero. E eu tenho um plano para isso. Então anota aí, Você que está assistindo esse podcast agora, se você não anotar, já sabe que se tiver só na sua cabeça, a chance de você conseguir é zero. É zero. Se tiver no papel, se você conseguir comunicar isso para os outros, né? Engajar todo mundo no mesmo objetivo, aumenta em 60% a chance de você conseguir. Então escreve aí, quanto que eu quero ter de lucro esse ano? Quanto que eu tive de lucro no primeiro ano passado? Né? Eu tive 5% de lucro no ano passado, esse ano eu quero ter 10% de lucro. Estou dobrando meu lucro. Então escreve aí o que você quer ter. E aí, eu quero que você pense o seguinte. Quando a gente está construindo a cultura organizacional das empresas, a gente tem uma ferramenta que a gente define quais são as prioridades daquela empresa. Quais são as prioridades? E agora eu quero que você define também quais são as prioridades da sua empresa esse ano. Quais são as prioridades? O que você tem que fazer para você atingir seus objetivos? A sua prioridade esse ano é melhorar seu posicionamento no mercado, reconhecimento de marca, aumento de lucratividade, aumento de vendas, é formar times, é construir uma cultura sólida, uma base sólida. Qual que é a sua prioridade esse ano? Anota aí, quero que você anota. Anota aí que é importante. Turma, e olha só. O fator que vai fazer você dobrar a lucratividade da sua empresa está totalmente da porta para dentro, não está da porta para fora. Então não é, por exemplo, se o mercado está difícil, se os juros está alto, não, está tudo da porta para dentro. Tudo da porta para dentro. Uma empresa, por exemplo, tá? Quando você estiver definindo suas prioridades, você pode até olhar para isso que eu estou te falando. Uma empresa, por exemplo, que está com a rotatividade alta, ela está tendo um custo altíssimo. Às vezes não é nem crescer mais. Às vezes é eu resolver o problema de rotatividade que eu já tenho lucro. Uma empresa que está inchada, que está com muita gente, com uma estrutura gigantesca e não está conseguindo faturar, é só dar uma enxugada no custo e manter o equilíbrio das contas. Às vezes só fazendo isso, não precisa nem vender mais, já dobra o lucro. Já dobra o lucro, cara. Eu tinha R$1.000 de lucro, agora passa a ter 2.000. Por quê? Porque eu dei uma enxugada na minha estrutura, dei uma enxugada nos meus custos. Anota o que você tem que fazer. Anota. Primeiro passo aqui, o primeiro atalho é você saber o que você quer e você escrever. Se você não souber o que você quer e se você não escrever, você não vai alcançar. Ponto final, não tem como. É impossível. Tá? Então anota aí.
Às vezes não é só vender. Às vezes é o contrário, cara. Se você vender, você quebra. Você tem que parar de vender. Você tem que olhar para outras coisas. Enxugar custo operacional, estrutura, tá bom? Então esse é o primeiro atalho. E antes de eu falar o segundo atalho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer construir uma cultura forte, um time forte e ter uma empresa mais lucrativa? Se você quiser, bate o QR Code aqui em cima e aplica para um diagnóstico gratuito de cultura. Por ser gratuito, a gente tem poucas vagas, tá? E se isso fizer sentido para você, aplica que eu vou te entregar um plano, tá? Eu vou olhar para o seu negócio, vou entender o seu negócio, vou te entregar um plano para você construir uma cultura mais lucrativa, tá? Uma empresa mais lucrativa, com uma cultura forte e um time forte, ainda em 2025, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva aqui no nosso canal também, deixa seu like nesse conteúdo, porque toda semana a gente tem conteúdo novo para você que tem uma empresa, tá bom? Vamos lá, vamos para o segundo atalho. Qual que é o segundo atalho agora, turma? O segundo atalho é você ter uma cultura atraente, sabe? Ter uma cultura atraente quer dizer que você tem um processo que gera valor para o seu cliente. O seu cliente ele consegue enxergar valor percebido na sua marca, no seu produto, né? E quando a gente fala de... Olha o papel da cultura. O papel da cultura não está só da porta para dentro. O papel da cultura está também da porta para fora. Como que eu faço para ser mais atraente, para eu ser diferente, para eu ter um posicionamento diferente, para eu ganhar mais o coração do meu cliente, para eu ganhar mais mercado, né? Tudo isso está relacionado com cultura, turma. Às vezes as pessoas acham que cultura é só para melhorar o engajamento. Ela é para isso também, mas ela também é para vender mais, é para aumentar o nível de percepção do seu cliente, para gerar mais autoridade em você com o seu cliente, tá? Então pensa nisso. E aí, olha só, eu quero trazer para você aqui um exemplo do David Vélez, que é o cara que fundou a Nubank, né? Olha o que ele fala: não venda produtos e serviços, venda sua cultura. Por que vender a sua cultura? Porque produtos e serviços as pessoas copiam, a sua cultura ninguém consegue copiar. É impossível copiar a sua cultura. E aí, olha só, quando você começa a olhar para o propósito da Nubank, é combater a complexidade bancária para empoderar as pessoas. Turma, olha só. Por que a Nubank colocou Bradesco, Itaú, Santander, enfim, colocou todos esses bolsos no banco? A Nubank hoje é uma startup que foi fundada em 2013, ela é a maior banco da América do Sul. Por quê? Porque ela tem um posicionamento muito claro, muito bem definido, que conecta, que vai de encontro com aquilo que os clientes estão buscando. E você hoje, talvez você não olhou para isso ainda, sabe? Para definir a sua cultura, crie uma cultura engajadora, sexy, atraente, para o seu cliente olhar para você e falar: caraca, eu quero fechar com essa empresa. O seu cliente não vai nem entender o porquê que ele está pagando mais caro, mas ele quer fechar com você. Mesmo pagando mais caro, mesmo não tendo tanta flexibilidade, né, lá no pagamento, mas ele quer fechar com você. Sabe por quê? Porque ele se conectou com a sua cultura. Olha a importância que tem a gente trabalhar a cultura. Talvez hoje, né, você está com uma estratégia muito parecida com a do concorrente. Está fazendo as coisas muito parecidas com aquilo que o concorrente faz. E aí o seu cliente ele olha para você e só olha para quê? Para preço. Só olha para o preço. Quero saber o preço, quero saber o preço. Por quê? Porque ele não está enxergando nada de diferente. Só está enxergando o quê? O preço. Ele só quer ver o preço. E aí eu te pergunto: o que você está fazendo hoje de diferente? Me responde. O quê? Para mudar isso. Crie um processo que gera valor para o seu cliente. Crie uma cultura que gera valor para o seu cliente. Tá? Que eu tenho certeza que enxugando os seus custos operacional, olhando da porta para dentro, e expandindo a sua percepção de marca da porta para fora, é impossível você não dobrar o seu lucro se você não fizer essas duas coisas que eu tô te falando. É impossível. É impossível. Tá? É impossível. Primeira coisa, saber o que é. Definir. Ter uma estratégia muito clara. Comunicar isso pro time. Segunda coisa, ter uma cultura atraente. Ter um processo claro que gera valor pro seu cliente. Turma, isso pode mudar o seu jogo. Se você aplicar.
muda o seu jogo. Não tem como, tá? Olha só. Chegamos ao final desse podcast, espero que você tenha gostado desse podcast, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também bate o QR Code na tela aí e participa, né? Aplica aí para um diagnóstico gratuito da sua cultura, que aí se você for sorteado, a gente vai fazer o diagnóstico com você e te mostrar o que falta para você ter uma cultura e time forte, ter uma empresa mais lucrativa, tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. Tamo junto e até a próxima. Valeu!